Entre tantos textos, eu preguei essa mensagem inúmeras vezes e o Senhor assentou ela de novo. Falei, Senhor, o que tem aí? Esse texto maravilhoso do capítulo 15 de Lucas, no verso de número 11 a seguir. Ajude o irmão e acompanhe o que está sendo ministrado à luz da palavra. Achou? Diz o texto, diz Lucas, o médico Lucas. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Diga comigo, terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga comigo, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, a minha versão diz, o abraçou e podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Só um pouquinho de fundo histórico para depois nós discorrermos. É um texto muito rico. O Senhor Jesus, ele está contando essa parábola em 3 dimensões nesse texto, que é para mostrar para nós a atuação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na busca de um perdido pecador. Aqui, quando ele trata um pouquinho antes, no capítulo 15, verso 1, sobre a ovelha perdida, o escritor está trazendo a nós Deus, o Filho. Ele é o bom pastor que busca a ovelha perdida. Na dracma perdida, Deus, o Espírito Santo, é aquele que ilumina as trevas até achar a dracma perdida. Mas eu quero chamar a vossa atenção, que é para a parábola do filho perdido. É o Deus Pai que recebe o filho perdido de volta. Diga comigo, a parábola do filho pródigo é Deus Pai recebendo o filho perdido de volta. Tem filho aqui nessa noite? Se tiver perdido, já foi achado e vai voltar para o lugar em nome de Jesus, amém? Essas 3 histórias, queridos, vai mostrar a maravilhosa razão da atitude do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria quando um pecador perdido é recuperado. Aqui eu quero entrar no texto com você, do verso de número 20, o abraço do Pai. Você acredita que você já ouviu muitas pregações a respeito desse texto, tratando sobre os filhos, o filho mais novo, o filho mais velho, que aqui estava trazendo a ilustração, ou mostrando a figura dos fariseus e a figura dos pecadores publicanos. Mas eu não quero me ater nesse ponto. É rico e também está tratando sobre isso. Eu quero me ater nessa noite sobre o abraço do Pai
que representa aqui, nesse texto, o abraço do nosso Deus, que é o nosso Pai celeste, em o nome do Senhor Jesus Cristo. No contexto bíblico, abraço significa misericórdia. Diga comigo, abraço significa misericórdia. Ou seja, uma compaixão na prática, tá? Quando você sente pena de alguém, não é uma compaixão, você só tem pena, você fica com dó de alguém, não tem uma ação para poder ajudar alguém que talvez está num estado de miséria. Então, ter compaixão é você ser movido para resolver algo. Então, este abraço bíblico, ele significa misericórdia, é colocar o coração na miséria de alguém para resgatá-lo daquela sua dificuldade. No contexto do filho pródigo, eu quero aqui ressaltar que foi o abraço do pai. Eu vou resumir aqui a vida do filho pródigo, que as mazelas, olha quanta coisa nós vamos ver, as mazelas, as decepções, os pecados, a arrogância, a precariedade e a soberba do filho pródigo se dissolveram. Onde? No abraço do pai. É isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos meditar nessa noite. Por quê? Porque o abraço do Pai Celeste é misericordioso. Será que tem alguém aqui comigo? Ou os irmãos estão no Campo Santo? Tem alguém ligado à palavra? É para você saltar da cadeira. Eu estou dizendo aqui, o abraço do Pai Celeste é misericordioso. Por quê? Vai dissolver tudo isso aqui, ó, mazelas, decepções, pecados, arrogância, precariedade e soberba. Será que ele é digno de glória? Percebe? Isso é chamado de graça, irmão. O favor imerecido, o presente que nós não merecemos, mas temos a necessidade deste presente. Alguém já entendeu isso nas pregações passadas? E aqui está este abraço da graça nesta noite, para desfazer com tudo aquilo que o pecado causou, seja na minha e na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para os versos de número 13 a seguir, que há uma diferença gritante entre a casa do Pai e as terras distantes. Diga comigo, a casa do Pai e as terras distantes. O texto você já conhece de cor, salteado de frente para trás, que esse filho aqui saiu da casa do pai e foi para as terras distantes. Não se cita o nome, onde é essa cidade, onde é este lugar, mas o escritor diz que é terras distantes. Mas a diferença da ambiência, ela é muito grande, porque nas terras distantes, eu quero aqui parafrasear o que o escritor está dizendo, e dizer assim com você, nas terras distantes não há abraços. Diga comigo, nas terras distantes não há abraços. Por que digo isso? Porque o texto vai dizer a partir do 13, você percebe, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E os versos que se seguem vão nos mostrar que só há desperdício. Pródigo é aquele que esbanja, joga fora aquilo que recebeu. E nas terras distantes ele vai desperdiçar tudo. O texto continua dizendo que nas terras distantes há fome, porque chegou o momento que acabou o dinheiro, acabou tudo aquilo que ele tinha levado do pai. Então ele começou a passar fome, havia fome nessas terras distantes. Havia muita injustiça nessa terra distante. E no verso 16, ele vai dizer, o escritor vai dizer, um lugar em que ninguém lhe dava nada. Diga comigo, em terras distantes, ninguém nos dá nada. Ou seja, aqui alguém que se distancia da casa do pai. Alguém que deixa de viver a ambiência da casa do pai. Aqui está um ambiente hostil, um ambiente de desperdício, um ambiente de injustiça. O texto diz que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. Tem gente que fala que queria comer a comida do porco. Não é não, irmão. Alfarroba é um tipo de árvore que tem uma casca,
e ele desejava, porque era colocado aquelas cascas, ou o porco, ele ruía essas cascas da árvore, e ele desejava comer essas alfarrobas, mas não era alimento para ser humano, era alimento para animal. Você imagina o cara querer comer ração de cachorro, que desejar por tamanha fome? Você imagina a dificuldade, a dor na alma desse rapaz. Eu quero aqui parafrasear com a nossa atualidade, mostrando o meio que esse menino estava vivendo, esse rapaz estava vivendo, com a sociedade de hoje. Diga comigo, a sociedade moderna se preocupa muito em fabricar máquinas, pega isso aí, e não humanos. Não é isso? Pensa hoje. Há uma preocupação há séculos de fabricar-se muitas máquinas, e não espiritualidade, a mecânica. Eu quero produzir em grande escala algo que é mecânico literal, e não espiritualidade, algo que não é permanente. A nossa sociedade moderna está vivendo isso. Ela vive, quer produzir mais o lucro do que aquilo que é essencial. Não é assim? Terras distantes de Deus, é isso que acontece. O ser humano não tem valor, as coisas têm valor, a máquina tem valor, o ser humano não. Que me diga hoje a tecnologia avançada, os robôs estão fazendo o quê, irmão? Está servindo. Outro dia eu estava olhando, eu falei, meu Deus, que negócio estranho. O robô servia num copo de suco para o rapaz que chegou, apresentou o negócio, o rapaz até brincou com ele, não sei se foi dar um copo, foi fazer assim para ele, o rapaz pegou e puxou, o robô ficou olhando para ele assim, aí foi lá, perdeu o copo, ele foi lá, fez o negócio todo, voltou para o rapaz, e a hora que foi dar o copo para o rapaz, brincou com o rapaz foi pegar, ele afastou o copo, repetiu a ação do rapaz e deu o suco para ele. Nossa, a tecnologia está avançada, né? É um tanto de máquina que já foi produzido, e não seres humanos. Essa é a nossa sociedade moderna. E o que a gente não para pensar, que isso vai fazendo com que o ser humano vá se isolando, vá vivendo como se estivesse numa ilha, isolado. E a gente vive em meio eu vou aqui tentar passar para você um menu de sintomas patológicos e febril, a qual a gente, fazendo uma avaliação, a gente vai notar que tem ausência de algo. Tem muita máquina, tem ausência de humanos, e tem ausência daquilo que mais nós precisamos, que o texto está dizendo para nós. O que temos ausência hoje no nosso meio? Fala mais alto para não acordar. Que mais a gente tem ausência de abraço. A gente tem problema até para receber abraço e dar abraço. Uma perguntinha para você aqui. Você já parou para pensar que dificilmente uma pessoa te abraça? A maioria das pessoas faz assim. O que mais a gente vê? Quando chega perto, a palavrinha é essa: oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tem gente que se contenta só com esse tudo bem. Tem outros que só contenta com aquele oi, já viu? Uma forma carinhosa, né? Oi, outro, tudo bem? E o pessoal está se contentando com isso. E não percebe que o abraço é muito importante. O abraço, ele é terapêutico. E aqui eu quero trazer uma mensagem ao coração dos feridos. Diga comigo, a tua dor não te define. Mas temos um grande problema. Os feridos querem ser abraçados, mas têm medo. Você sabia disso? As pessoas feridas na alma, elas desejam ser abraçadas, mas têm medo. Por que ela tem medo? Diga comigo, abusos. Diga, abusos. O abuso, seja de que forma for, ele atinge a voz da pessoa, ele silencia a pessoa, por conta de sofrer abusos desde a sua infância. Isso vai silenciando a voz da pessoa, ela fica com medo de falar.
O abuso também, ele tira o poder pessoal, ele tira a vontade, ele tira a autonomia da pessoa. E sabe o que o abuso vai produzir? Desamparo. Diga comigo, o abuso produz desamparo. Mas os feridos querem ser abraçados. Mas por conta de viver no passado de abusos, tem a dificuldade, tem medo de ser abraçado. Esse que vos prega tinha e ainda tem alguns resíduos de dificuldade de abraço. Você já viu como o pastor abraça os outros? Ainda mais quando é irmã. Vou contar uma coisa aqui para você descontrair. Eu tomo muito cuidado com isso, né? Que graças a Deus aqui na Devap não tem as irmãs atiradas, né? Que as irmãs que vai abraçar e é perigoso. Os obreiros que tomem cuidado. Mas eu vou dar um abraço a uma irmã, a minha esposa fala assim, já viu o jeito que o pastor abraça as irmãs? Ele faz assim, ó. E um dia, para quebrar, uma irmã veio aqui, irmã. Acabou o culto, ela veio para frente. Pastor, falei, pois não. Eu quero que você faça uma oração para mim. Fiz uma oração, eu quero dar um abraço no seu, pastor. A irmã era bem fortinha, né? Bem... É, irmã forte. Me catou na cintura, irmão. E me rodou aqui, eu fiquei com a vergonha. Falou, tribulada. Misericórdia, não era não, irmão. E me catou assim, oh, glória a Deus. A irmã bem virou assim, eu com as perninhas rodando assim, e olhando já lá para trás assim, falou, oh meu Deus, olha a turma olhando. Aí uns obreiros já caíram tudo na risada. Ah, o pastor, aí foi sair ali fora, um já pegou eu e já falou, ei pastor, a irmã abraçou o senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Você percebe que a gente está preocupado com a opinião das pessoas? A irmã não fez nada demais. Ela me deu um abraço. E quando ela me deu um abraço, tinha que ser o abraço do meu jeito, para ser legal, do meu jeito. Não, irmão. A gente tem dificuldade com isso. A gente não vive o abraço como é para se viver. Na essência cristã, né, com respeito. A irmã não fez nada de desrespeito, até porque a irmã parece que tinha, eu acho que no mínimo 60 anos de idade. Foi a irmã forte, rapaz. É novo? Me perdoe, pastor, você se sentiu ofendida ali, ó. É isso aí. E a irmã, essa irmã é forte, rapaz. Novinha, 60 anos, e deu um abraço, rodou o pastor, e eu fiquei, hoje eu meditando essa palavra, veio isso na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, olha como que a gente fica tão preocupado com essa questão da opinião dos outros. E a irmã está lá abraçando o pastor, manifestando um gesto de carinho, sabe, de respeito, de amor, e a gente tem dificuldade com isso. O que é isso? Os feridos querem ser abraçados, mas tem medo. Se alguém vai dar um abraço na gente, o que a gente já fala? Está querendo alguma coisa. Não é assim? A gente carrega tanta ferida dentro do coração, que a gente perdeu a prática e a essência de abraçarmos e receber abraço. Seja sincero, não erga a mão não. Quem tem dificuldade aqui de abraçar? Não fala nada. Quem tem dificuldade até de receber abraço? Você percebe que a gente perdeu essa essência? Não, um bando de falso está abraçando a gente, mas está apunhalando pelas costas. Não, irmão, não pensa assim não. Não pensa assim não. Nós precisamos ser sarados dessa ferida e recebermos o abraço de Deus para podermos abraçar também. Gente curada é gente que abraça. Gente curada é gente que vai cumprir propósito. Gente que está ferida tem a sua causa, tem a sua razão. Mas a palavra de Deus nessa noite está dizendo que o abraço do Pai, ele dissolve qualquer ferida, ele dissolve qualquer problema que você tem na sua alma, porque o nosso Pai, ele nos abraça de forma misericordiosa. Se você tem dificuldade, tem essa ferida que eu carreguei muito tempo na minha alma também, nessa noite seja liberto pelo abraço do nosso Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus. Agora, você já pensou você sair daqui hoje e você assumir uma prática de misericórdia e você pessoalmente abraçar com bondade, com santidade, um coração cristão, as pessoas?
Mas não é aquele abraço igual do pastor José que está aprendendo. Agora eu sou uma criança no abraço, que meu irmão cantou aqui, né? Quero ser como criança. Irmão, a criança abraça a gente tão gostoso. Quem tem filho aí sabe disso. A irmãzinha aqui do louvor, né, que está aqui na ministração, aqui do louvor, que fica aqui na frente, aqui chorando, adorando a Deus, e está ali. Irmã, essa menina dá um abraço tão gostoso em mim. Ela chega, cata eu assim, às vezes ela cata eu para a perna, assim, ó. E fica, ô pastor, e dá um abraço. Esse abraço veio lá do céu, veio lá do trono de Deus. Eu recebo, irmão, isso aí cura as nossas almas. Entende isso em nome do Senhor Jesus? Que você aprenda a abraçar, que hoje, a partir de hoje, eu quero abraçar mais a esposa, a pastora, mas não é só um abraço, eu quero amassar você no abraço em nome de Jesus. É um abraço de amasso carinhoso, amoroso, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E as irmãs também não ficam, tira a mão de mim, está doendo a ferida? Não, seja curada. Porque às vezes a gente vai abraçar a pessoa, sabe, irmão, tem abraço de tudo quanto é jeito. Se você puxar aí na IA, aí, né, na inteligência artificial, você vai ver que tem um monte de abraço. Tem abraço de urso, né? Que é aquele abração assim de urso. Quem já recebeu um abraço de urso? É grandão, é aquele que abraça mesmo, né? Mas tem uns abração, assim, uns abraços de lado, né? Aquele do, sabe? Vai abraçar o irmão já leva meio que o cotovelo aqui, já fica fazendo assim para a gente. Ô, irmão, faz isso não, irmão. Se atrapalha o negócio, se dificulta a conversa, dificulta a comunhão, né? Vai o irmão dar aquele sorriso gostoso e vai dar um abraço no irmão, olha que abraça o irmão vira de lado. Tem uns aí que eu abraço eles, que são os meninos, eu vou abraçar e eles ficam meio assim de lado. Eu falei, não, abraça direito, rapaz. Eu nem conheço, é a primeira vez que eu vi, abraça direito, crente abraça direito. Não é para fazer graça, é de fato transmitir um amor de Deus no coração, dizendo assim, opa, estamos aqui para a gente nos alimentar na mesa e valorizando aquilo que Deus quer que nós valorizamos, o relacionamento. Um abraço para um relacionamento. Vou abrir um parênteses também aqui, não é para camarada sem vergonha, safado, que quer entrar no meio da igreja, ficar abraçando as irmãzinhas, que não tem nada a ver, falar, o pastor mandou abraçar, eu vou abraçar todo mundo, e fica aí com segundas intenções, com motivos carnais, malignos, satânicos e demoníacos, que seja repreendido em nome de Jesus, que caia por terra, seja fulminado toda essa desgraça, em nome de Jesus. Não é abraço maligno não, irmão, é o abraço cristão, santificado, respeitoso. Senão eu vou fazer a oração do capítulo, se não me falha a memória, capítulo 5 de 1 Coríntios. Tinha um irmãozinho na igreja de Corinto lá com problema, estava folgado o cara, sabe? E ele estava pegando até a mulher do pai dele, que era madrasta. Sabe o que Paulo falou? Paulo falou assim, irmão, vem cá. Fiquei sabendo que tem entre vós um camarada com safadeza. Vamos orar. Vamos entregar a carne dele a Satanás, para que a alma seja salva no dia do juízo. Quem quer receber essa oração aí? Então não brinca, porque se Paulo escreveu aqui para a igreja orar, cuidado. Outro dia eu falei para um camarada que estava brincando, não era com isso. Falei, mas até onde você vai ficar brincando com as coisas de Deus? Mas não estou brincando. Falei, tá sim. Falei, vem cá, lê aqui para mim. Abri o capítulo 5 de 1 Coríntios, falei, leia para mim. Quer que eu faça essa oração para você parar de brincar? Na hora ele olhou para mim e falou assim, não, pastor, não faz essa oração não. Eu falei, então para de bagunça, rapaz, senão eu vou orar. Irmão, crê que quando a igreja ora, Deus atende? Então aqui o abraço que eu estou pregando hoje aqui, é um abraço cristão, é um abraço com ética de padrão moral cristão, que vem pelo Espírito Santo de Deus, para não ficar com graça aí, os irmãozinhos querer ficar pegando as irmãzinhas, vem cá, irmã, pastor José mandou abraçar, e fica com safadeza, cuidado, nós faz essa oração aqui, Deus atende, não brinca com o diabo não, que ele chicoteia. Ele bate pesado, não tem dó não. Então seja livre disso daí em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é para proteger o rebanho, por isso que eu digo isso em nome de Cristo. Amém? Mas se o abraço de fato, ele é cristão, com entendimento da palavra do Senhor, faça isso. Porque vai curar corações, vai abençoar corações que precisam ser abraçados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pensa no abraço do pai do filho pródigo. É um abraço envolvente que devolveu a ele o dom da vida, a enxergar, para que nós venhamos enxergar a eternidade relacionada com esse pai. Esse filho, tudo que pensava e sofria, dentro de um abraço se dissolveu.
Você vê que o texto diz assim, que ele estava passando fome, dificuldade, ele sabia que ele estava errado. Ele entrou no caminho do arrependimento, ele voltou-se para o pai. E quando ele voltou para o pai, o que ele diz? A casa de meu pai é diferente das terras distantes. Ninguém me dá nada, mas na casa do meu pai tem fartura. Na casa do meu pai os trabalhadores vivem bem. Eu vou me levantar, arrependimento, decisão, partiu a casa do meu pai, tem fartura de pão. Eu vou falar para ele: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, não me trata como filho não, me trata como um trabalhador. E foi para lá, e o texto diz que quando ele chega, está chegando, o que aconteceu? O pai viu ele de longe. Quando um coração de fato se volta para Deus de verdade, de longe Deus já está assistindo essa decisão. E a Bíblia diz que o pai vai ao encontro dele correndo, ou seja, Deus tem pressa de abraçar. E quando o pai vê ele de longe e vai ao seu encontro, a Bíblia diz que ele o abraça. O filho fala: eu pequei, eu errei, eu fiz tudo errado. O pai não falou um A, o pai não abriu a boca para dizer nada. Seu sem vergonha, eu avisei, eu falei, ele não acusou. A Bíblia diz que ele ficou em silêncio, mas deu um abraço. Sabe o que me ensina isso? Abraçar é amar. Diga comigo: abraçar é amar. Esse abraço é o chamado de um discurso sem palavras. Pense nisso. Um abraço, muitas das vezes, sem você falar nada, vai curar uma pessoa. Já se diz na ciência, alguns especialistas, eles dizem que o abraço, ele faz bem à saúde psíquica e física. Se eu falar errado aqui, você me perdoe. Tem uma substância que ela aumenta quando se abraça com carinho, com amor verdadeiro. O nível dessas substâncias se eleva. Se não me falha a memória, é oxitocina. Tem alguém que sabe aí? Os camaradas fitness aí que sabem das coisas aí. Oxitocina, pastor Luiz, obrigado. Oxitocina, irmão, que isso daí eleva o nível, o abraçar, eleva o nível dessa substância que ameniza, que diminui o estresse e diminui a ansiedade. Benefícios a qual a ciência está provando. O abraço que físico traz benefício. Irmão, quanto mais o abraço do Pai Celeste, que está além dessa química, dessa oxitocina que o irmão falou para nós aí, o abraço do Pai é um abraço que muitas das vezes não tem discurso, não é discussando em palavras, mas é a mão do nosso coração. É um abraço que é do abraço silêncio. Ele não fica acusando, quem acusa é nós. Pecador, saiu, olha lá, e taca o dedo. Não, quando a gente se volta para Deus, Ele nos abraça. Abraçar, diga comigo, abraçar é discursar sem palavras. Diga-se, é uma forma de teologar. Sabia disso? É uma forma de evangelizar. É uma forma de você mostrar que você está dando atenção. Não é aquele abraço corrido não, irmão. Sabe, aquela coisa de sentar. Eu fiquei tão feliz quando a pastora permitiu, semana passada. Eu sou meio fechadão, eu não conto muito das minhas emoções não. Eu sou um pecador aqui nessa questão, porque às vezes por medo de alguma coisa que eu sofri lá na infância, eu fico muito retido, eu fico na minha seriedade extrema. Mas é por dentro, às vezes eu estou rindo por dentro, mas estou com a cara séria. Mas eu estou treinando, a gente vai melhorando. E eu fiquei muito feliz o dia que sentamos na sala, e a pastora, sentei do lado dela e falei: hoje, deixa eu amar essa mulher mais um pouco. Peguei na mão dela, e ela olha para a minha cara e fala: eu quero ver até onde você vai. Falei: obrigado, porque agora eu tenho passe livre para ficar tempo aí. Deus deu uns tempinhos lá, uns 30 minutos, a conversa foi rolando outras coisas, sabe, o celular ficou fora, a gente foi batendo um papo, irmão, e Deus dizendo assim: olha, esse gesto não é seu, isso vem de mim, faça isso sempre, pegue na mão. E hoje Deus trouxe para nós
o abraço. O abraço do pai é terapêutico, ele sara a alma. O abraço do pai tirou as dores e o medo do coração desse filho que foi embora e cometeu o pecado e errou, mas se arrependeu. Quando ele se arrependeu e voltou para casa, não tinha uma cinta esperando ele não, tinha um abraço misericordioso. Irmão, em nome de Jesus, não seja um escriba e um fariseu, que quando o pecador está voltando para Jesus, o religioso fica lá, está lá junto com aquele pecador, aquele lá vai, volta, cai, levanta, vem, tá, e fica aquela acusação. Não, Deus na pessoa de Cristo não está acusando, Ele veio para salvar o perdido. Essa parábola, esse moço aqui, tipifica eu e você, longe de Deus, tipifica a nossa alma, longe de Deus. Longe de Deus, terra distante, é só miséria, é só dor, é só desprezo, é só injustiça. Quem viveu no mundo, está chegando aqui agora, sabe do que eu estou falando. O mundo engana. Quando esse menino chegou cheio da grana, lá nas terras distantes, mulherada, copão de cerveja, vamos imaginar que fosse hoje, balada, vamos para as adegas, vamos tudo. A hora que acabou a grana, acabou tudo, cadê os caras? Não tinha nada. Terra distante é solidão, a conta vai fechar dessa forma. É injustiça, ninguém dá nada, porque alguém, em terras distantes fora do pai, a pessoa quando faz algo, ela está fazendo já calculando tudo para tirar mais de você. Não é isso a sociedade moderna? A gente faz um negócio para poder tirar uma vantagem. A gente não, o sangue de Jesus tem poder, nós não fazemos isso. Quem faz isso é o mundo. Agora, quem está na casa do Pai, recebe o amor dele, e quem é abraçado por Deus, é curado na alma, para também curar outras pessoas. Nós somos representantes do nosso Pai na terra, nós temos um Pai. Este filho que se arrependeu, ele se sentiu culpado, e na culpa, ele já fez um cálculo da sua mentalidade caída. Ele diz assim: eu não sou digno de ser tratado como filho em Deus. Filho é filho e ponto final. Pode ir para onde for, é filho. Quando volta, ele vai trocar as vestes. E quando o pai abraça, irmão, o abraço dele vai dar anel, o abraço dele vai colocar as vestes novas, o abraço dele vai colocar sandálias no pé. Não vou entrar em detalhes aqui, senão vou ficar até meia-noite. Mas o que eu quero trazer ao teu coração: volte. Talvez você esteve caminhando longe do Pai. Volte-se nesta noite em nome do Senhor. Sabe por quê? O Pai Celeste está de braços abertos. Ele não te acusa, Ele te abraça, Ele te liberta, Ele te envolve. E Ele faz um detalhe importante nessa passagem aqui. O filho toma um banho, fica novo, ele transforma, regenera. E diga assim: o Pai Celeste é festeiro. A Bíblia diz que ele falou: vamos fazer festa, porque um filho perdido foi achado, voltou para casa. Ele veio correndo, ele não ficou preso nas suas limitações das terras distantes. Ele sabia que na casa do Pai tem abundância, tem fartura de pão, ele não passa fome. Não tenha, irmão, essa escassez para a mente, para a alma, seja para o espírito, seja o que for. Tem alimento de forma plena para nos alimentar, tem abundância e tem festa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estava dando aula hoje com os irmãos e diz: irmão, o nosso Deus é um Deus festeiro. Sabia disso? Nós estamos vivendo aqui, quando é Santa Ceia, quando uma alma se converte aqui, a gente se alegra. Isso aqui é uma pequeníssima introdução do que vai ocorrer na eternidade, quando a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que haverá uma grande festa, um número incontável de pessoas presente nessa festa, porque o Pai Celeste, aquele que abraça, Ele é festeiro. Quando nós viramos o nosso coração para Ele, na dependência dEle, Ele se alegra e Ele faz festa. Ele nos coloca à sua mesa, a mesa da comunhão.
comunhão. E se tem algum irmão mais velho aí com chilique, dizendo, nossa, aquele lá chegou, o pastor já está lá pegando a mão dele, outro já está lá, eu faz 10 anos que eu estou aqui, eu não faço nada. Ele fala, não filho, vem para a festa também, você tem direito de fazer churrasco com seus irmãos também. Na casa do Pai você tem liberdade para se relacionar. Você não é escravo do pecado, você é livre para também festejar na presença deste Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você tem andado até esses últimos dias, talvez isolado, com medo de ser abraçado, não abraçando, por conta de abusos que feriram a sua alma. Nessa noite saiba que esta parábola, ela foi escrita e inspirada pelo Espírito de Deus para alcançar o meu e o seu coração, dizendo para você, tem um Pai Celeste que ainda aguarda, que ainda abraça, que ainda cura as tuas feridas. Ele te envolve e Ele te trata, não como um criminoso, como um errado, um pecador, cheio de mazela, não. Ele abraça e neste abraço se dissolve tudo que é problema na nossa vida. Se sentir abraçado, irmão, se sentir envolvido por um abraço, isso faz com que a gente tenha, sabe, prazer em viver. Quem já foi abraçado aqui de verdade? Você já recebeu um abraço de verdade? Agora, faz quanto tempo que você não sente esse abraço? Ah, pastor, eu lembro que eu fui abraçado. Eu tinha um vô que me abraçava e eu grudava na garganta dele, porque eu achava muito bonito. Ele era quase 2 metros e ele tinha muitas cócegas aqui no pescoço. Aí a hora que ele juntava assim, me abraçava, moleque, chamava ele moleque, abraçava assim, aquilo para mim era maravilhoso. Eu queria bagunçar com ele, aí eu já, pegava na garganta dele, ele caía no chão, ia deitando no chão. Irmão, mas que abraço gostoso, que abraço maravilhoso. Eu trago isso no meu coração até o dia de hoje. E nós vivemos numa sociedade que não abraça. Este ano, quem você abraçou? Se você é um curado por Cristo Jesus de verdade, quem você deu um abraço? Quem você olhou e falou assim, olha, a minha natureza caída está dizendo assim, não abraça, não vai mimar, faz não sei o quê. Mentira, irmão, conversa. Isso é coisa do diabo. Se você viu alguém e você sentiu no coração de dar um abraço, aproxima, pega na mão e fala, posso te dar um abraço? Vai com o abraço de Deus e representa o teu Pai que te abraçou e curou a tua alma e te dá saúde mental, te dá saúde emocional, te dá saúde espiritual por conta da sua misericórdia. O Pai Celeste nos abraça porque Ele é misericordioso, Ele é cheio de compaixão, Ele não é teórico, Ele é prático, e Ele veio aqui nesta noite para lhe dar este abraço através dessa palavra. Posso escutar um amém? Deus continua ainda desejando abraçar. Por que eu digo isso? Encerro dizendo Mateus 23. Mateus 23 vai dizer para nós que quando Jesus ele vai adentrar para dentro de Jerusalém, ele contempla a cidade e ele chora. E quando ele chora, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês, como uma galinha, ela quer abraçar e envolver os seus pintainhos, mas vocês me rejeitaram. Irmão, rejeitar o abraço de um ser humano ainda é ruim, ainda passa, mas rejeitar o abraço de Deus, isso é morte eterna. E Jesus chorou e dizendo assim, quantas vezes eu desejei abraçar vocês. O mesmo Cristo, o mesmo Deus que falou isso em Jerusalém, literalmente entrando há quase 2000 anos atrás, é o mesmo que está dizendo aqui, eu continuo desejando abraçar os meus filhos. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Abraço. Eu quero que você tome consciência disso, porque eu creio que todos que aqui vieram nessa noite já entregaram a sua vida para Cristo Jesus. Sim ou não? Se já entregou, se tem alguma dificuldade, exercita a tua fé nesta palavra.
Porque muitas das vezes a gente quer ficar esperando o abraço do ser humano. E às vezes Deus vai usar alguém para nos abraçar. Mas enquanto isso não acontece, você precisa exercer a tua bendita fé. Eu disse que o Pai que abraça, o Pai Celeste que abraça, Ele é misericordioso, Ele ama. E muitas das vezes Ele está em silêncio, só observando a gente. O que me chama a atenção do filho pródigo é que o pai não vai atrás dele. Por que o pai não vai atrás dele? Porque o filho conhece o caminho da casa. O filho sabe. A ovelha perdida é perdida, não sabe, ela precisa ser buscada. A dracma estática não se move, mas o filho conhece o caminho de volta. O caminho, ele sabe como é a casa do pai, ele sabe a direção da casa do pai. Então o pai requer o quê? Uma mudança de mentalidade. O pai requer um arrependimento, o voltar-se para ele, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Todo dia a gente faz isso. Todo dia a gente dobra o joelho e fala: Pai, perdoa, porque em alguma área eu estava virado de costas para o Senhor. Então me perdoa. E volta-se para Ele. Toda vez que nós voltamos para Ele, em alguma área da nossa alma, em alguma situação dentro do nosso ser, pode ter certeza, o Pai está pronto a nos abraçar. Eu sinto isso todos os dias, sabia disso? Isso me curou. Toda manhã, quando eu dobro os meus joelhos, Ele me dá a graça de poder conversar com Ele, bater um papo com Ele. E às vezes o Espírito Santo, Ele vem num abraço e diz assim: filho, você está errado aqui. E quando Ele me convence do pecado, irmão, é um bálsamo, é uma alegria em poder saber que Ele está presente dentro de nós, nos abraçando e curando toda a nossa ferida, tirando a nossa dor. O nosso Pai está aqui hoje.